Se você quer saber o passo a passo sobre toda a documentação para comprar o seu imóvel, eu convido você a assistir a gente até o final neste vídeo que vai tirar todas as suas dúvidas. Sejam bem-vindos à nossa segunda edição do Informa Coletivo, seu portal de informação habitacional. Hoje a gente tem uma convidada especial e tem uma pessoa muito importante para a gente também que vai me acompanhar nesse episódio, que é a nossa amiga Ismarri. Seja bem-vinda, Ismarri. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou animadíssima para esse episódio e olha, tá incrível. E você que está com dúvida tudo sobre habitação, sobre crédito imobiliário, basta seguir a gente aí no Informa Coletiva e @coletivoimob, tá? Se vocês quiserem saber mais, basta seguir a gente. E hoje vamos falar tudo, tirar as dúvidas de vocês sobre crédito habitacional, imposto de renda, declarações, casamento, união estável e muito mais. Para tirar essas dúvidas de vocês, nós temos uma pessoa expert no assunto, que é a Ana Menezes, da Aprova Crédito. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, Thiago. Obrigada, Ismarri. Boa noite, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui, apesar de um pouco nervosa. O prazer é nosso, É uma grande tá? responsabilidade, mas espero que seja esclarecedor aí esse episódio. Perfeito, Ana. Eu já vou começar com dúvidas de bastidores. Por que Aprova Crédito? Bom, vamos lá. Primeiro, eu não sou a fundadora da Aprova, né? Então, pessoal aqui de Uberlândia que conhece a gente sabe. O meu marido, ele é de Belo Horizonte, ele é mineiro de BH. E ele trabalhava lá num escritório de correspondente bancário. E uma construtora, uma incorporadora lá de Belo Horizonte, que também atua aqui na cidade de Uberlândia, que é a MRV, convidou ele para abrir um correspondente aqui em Uberlândia. Isso em 2017. Então, quando ele chegou aqui em Uberlândia, novo e tudo, ele precisava de um nome para a empresa. Então, eu vou falar que a Aprova, gente, surgiu assim, em 10 minutos. Sério? Ele não teve, assim, uma ajuda, ele não teve aquele briefing, sabe? Pessoas dando ideias de nome. Ele era um rapaz de, 21 anos? 21 para 22 anos, né? 22, já tinha feito 22. E ele precisava de um nome para a empresa dele que estava nascendo. E o irmão dele já tinha um correspondente em BH que chamava Simplifica. Não querendo fazer propaganda aqui pro meu cunhado, mas chamava Simplifica. E eu acho que ele queria um nome simples também, igual Simplifica. E pra não ficar igual, ele colocou a Aprova. E ele viu que era o nome que ia pegar, que era um nome simples, porque ele veio pra atender a MRV, que era uma consultora aqui em Uberlândia que só construía Minha Casa Minha Vida. Então, ia falar com o público do Minha Casa Minha Vida. E aí, ele falou, a Aprova, todo mundo vai entender o nome, vai saber que é a Aprova. Aprova e ficou, crédito, na hora. Aprova. Aí agora vem uma outra pergunta. Como que vocês pegaram e trouxe todo esse conteúdo de Belo Horizonte, né? Que o Gustavão, forte abraço, viu, Gustavo? Queria que ele tivesse presente hoje, mas a missão é impossível, final de mês. Complicado. Então, assim, Ana, eu queria saber mais como que vocês pegaram do início da fundação da Aprova, que, igual você explicou, a vir com mais parceiros, como outras instituições também de construtoras, imobiliárias. Como que veio que vocês chegaram a chegar no mercado, o nível que vocês estão hoje, que é gratificante? Sim. Bom, é uma pergunta boa. Quando a Daisy, né, que era do crédito, gestora de crédito da MRV, chamou o Gustavo e pediu para ele vir para Uberlândia, a carência dela é porque ela falou assim, aqui em BH, Gustavo, você é tão próximo da turma do comercial, você tá sempre dentro da loja, você tá sempre aprovando crédito fora de horário, você tá sempre trabalhando domingo, sábado e tudo mais, né? Porque era novo, não tinha nada para fazer em casa, então tava sempre trabalhando. E
aí, ela falou, preciso de alguém com esse perfil em Uberlândia. Então, quando ele veio, eu já trabalhava, não conhecia o Gustavo, né? Eu já trabalhava na área, eu já tinha trabalhado desde 2011 em correspondente bancário. Então, eu já tinha ali uma jornada e realmente era um pouco diferente da forma como eles atendiam em BH, que era um pique de cidade grande. Então, ele veio para Uberlândia e ele não conhecia ninguém, né? Ele só tinha a MRV e a MRV não tinha nenhuma ferramenta, assim, para ajudar ele. Na época, hoje em dia tem... Já até tirou, mas já teve épocas que era rodízio, que o corretor era obrigado em determinado mês mandar para um determinado correspondente, né? Só que na época que ele veio não era assim. Então, o corretor que escolhia para qual correspondente ele enviar a pasta, que é a forma como eles atuam hoje em dia também. Então, ele precisava conquistar os corretores. Então, ele veio para Uberlândia, ele não tinha ninguém aqui, ele tinha um tio, inclusive, né, que ainda mora aqui. Mas ele precisava conquistar o maior número de pessoas, então ele foi para dentro das lojas da MRV e ele passava lá dia e noite lá. E aí ele saía embora de lá, ia beber cerveja com o pessoal e voltava para lá e dando o melhor dele. No que tange a conhecimento, o Gustavo já trabalhava com empreendimento lá, então ele aplicou isso aqui. Quem fez a gente entrar em outras construtoras, né? Esse movimento começou em 2018. O pessoal tava gostando muito porque nasceu no final de 2017, né? Quando tava ali na metade de 2018, o pessoal começou a falar nas outras construtoras, tem um correspondente que atende a gente lá na MRV que é diferenciado, que a gente gosta muito do atendimento deles. Eu queria muito que vocês também trouxessem ele pra cá e tudo. Só que vamos falar de uberlandense, a gente gosta do que é daqui, né, gente? Verdade, viu? A gente é desconfiado. Pensa no povo mineiro desconfiado. Então, assim, o Gustavo era daqui, não era daqui, aliás. Então, tinha uma certa resistência para os donos de construtora, mais velhos e tudo. E aí, final de 2018 ali, a gente se conheceu profissionalmente. Em 2019, a gente começou um relacionamento de fato. E quando a gente começou um relacionamento, eu não estava trabalhando num correspondente na época. Eu estava como gerente de crédito imobiliário. Inclusive, gente, um segredo aqui. Eu tinha falado que nunca mais eu ia trabalhar em correspondente bancário na minha vida. Aí não dá conta. E aí eu falei, não vou ficar no mercado mais. E acabei voltando para imobiliária lá no ano de 2018. Estava de gerente de crédito, por isso que eu conheci ele. Ele prestava serviço para essa imobiliária também. E aí, quando foi ali em 2019... ele falou, não, a gente tá junto, morando junto. Não tem jeito, você vai ter que me ajudar na prova. Não tem isso. Não, você sabe fazer tudo, o serviço. Eu vou ficar aqui. Não, de jeito nenhum. E aí, realmente, a gente... Era uma sala do tamanho desse estúdio aqui. E aí, tínhamos 3 pessoas, né, no time só. E um sonho, né? E aí, eu fui para a prova também. Daí, um tempo, a gente mudou a prova de endereço para comportar mais pessoas. Porque aí, a gente foi fechando parcerias com outras construtoras. Graças à indicação dos parceiros corretores mesmo. Porque, assim, eu conhecia o pessoal, o Gustavo também. Eu conhecia pessoas de Uberlândia já há mais tempo. Então, ajudou um pouco quando eu fui para a prova, claro que um complementou o outro. E o fato de eu ser de Uberlândia abria um pouco também as oportunidades no que facilitou muito, aos donos né? de construtora. Sim, mas tudo graças ao trabalho que o Gustavo desenvolveu, ao campo que ele preparou, sabe? Ao trabalho que ele e os meninos que trabalhavam com ele, né? Desenvolveram juntos e criaram. E fizeram esse nome, né? E aí os corretores pediam por nós, e aí as construtoras concordaram e a gente começou esse atendimento. E de lá pra cá a gente cresceu muito. O ano de pandemia foi o nosso melhor ano, 2020, 2021, de crescimento e tudo. E foi assim que a gente foi ampliando. O resto é história, né? O resto a gente fica aqui a noite toda falando disso, mas o resto é história. Muito legal, Ana. Muito legal mesmo essa história de vocês. É porque, tipo assim... Até eu mesmo, como empreendedor, que tem uma imobiliária também, né? A gente fala muito assim... Eu tenho a curiosidade, eu falei assim, gente, mas por que a prova? Veio a ideia. Aí eu falei assim, não, no podcast eu vou perguntar a Ana. Ana, eu queria saber, né? E aí, como eu sou muito falante, muita gente acha que fui eu que criei esse nome. Gente, quando eu conheci o Gustavo, já existia a prova. Eu achei que era você... Porque o Gustavo, ele é muito caladão, muito quietão, assim. Eu falei assim, nossa...
A ideia é da Ana, só pode. Mas porque eu não acho tem que lógica. por isso que veio tão rápido o nome, né? Porque a gente que fala demais, a gente é super indeciso, né? A gente ia criar uma reunião assim com 10 pessoas pra Sim. decidir o nome de uma empresa. Isso é E verdade. ele já é mais rápido, mais sucinto nas decisões. Ana, e hoje, pelo fato de você ser a queridinha do mercado, né? Do crédito ali. A gente fala queridinho porque, de fato, vocês são mesmo. Vocês estão de parabéns pelo trabalho que Obrigada. vocês vêm desenvolvendo, tá? E hoje eu queria saber um pouquinho, é porque tem muitas pessoas que têm dúvida que como funciona um crédito hoje, por exemplo. Vamos começar por renda, né? O que seria uma renda ideal para um cliente adquirir o seu primeiro imóvel? Tiago, eu amo essa pergunta. Porque realmente a gente recebe essa pergunta muito nos treinamentos. E eu falo muito com o pessoal que não existe renda ideal. Quando eu falo principalmente da cidade de Uberlândia, existe o quê? O imóvel ideal para a renda daquela pessoa. Então, muitos clientes deixam, às vezes, de clicar no patrocinado, né, dos corretores, das imobiliárias, por medo, tipo assim, não, mas eu ganho tão pouco, né? E aí, Não dá. perde uma oportunidade de compra daquele imóvel por conta disso. Então, eu falo e repito, hoje não existe uma renda ideal. Óbvio, a gente não tem conseguido contratações para quem ganha um salário mínimo. Né? É a realidade, a gente não tem conseguido. Vamos falar de Uberlândia aqui, né? Então, quem ganha um salário mínimo e for sozinho, só tem essa renda e ele sozinho, Sim, é sim. muito. E não, mas aí a gente já entra em outros fatores. Às vezes as pessoas ganham um salário mínimo, mas tem um carro e uma moto que ele, né, tem ali de uma herança, sei lá, para vender e dar de entrada. Então, até esse cliente, a depender da idade dele, também consegue aprovar o mínimo de financiamento, que é 50 mil, 60 mil, pega ali o subsídio e consegue dar uma entrada e se organizar. Mas, pra gente falar assim, renda ideal, não existe. Cada produto vai ter uma renda compatível com aquele produto. A partir ali de 1.500 de renda, o cliente já consegue comprar um apartamento. Eu estou mentindo? Vocês atendem clientes de 1.500, 1.600 de Atendo. renda? E Porque eu muito- tenho no escritório bastante aprovação, principalmente quando a gente fala ali do programa econômico da pessoa que tem o dependente, né? Que é o fator social, que a gente pode falar disso aí depois mais pra frente. Sim. Então, facilita bastante. Então, assim, tudo vai depender de qual produto o cliente quer. É óbvio, às vezes o cliente ganha. Tem até os memes na internet das páginas de corretor, né? Tem. Às vezes o cliente ganha R$2.000 e ele chega pro corretor cheio de exigências. Eu quero assim, tem que ser no Santa Mônica, tem que ser no centro da cidade, tem que ter 2, 3 quartos. E a renda dele não tá compatível com aquilo naquele momento, né? Mas é tudo uma questão de adequação mesmo, de padrão. Comprar ali o que consegue naquele momento, que aí você já vai estar pagando o que é seu, né? Falando agora pro cliente. Compra o que Perfeito. você consegue naquele momento. Você vai pagar o que é seu. E aí, depois, quando mudar seu padrão de renda, né? As coisas forem melhorando, esse imóvel que você já vem pagando, ele vai ter valorizado e ele já vai servir até como uma entrada para o próximo imóvel. Você vai vender ele, pegar a diferença do que sobrar da quitação do saldo devedor, vai dar de entrada no imóvel melhor, né? Então, a gente vai subindo de degrau por degrau. Eu não preciso já começar com um apartamento no Santa Mônica de 3 quartos. O ideal é já começar saindo do aluguel. Né? Certinho, Ana, uma pergunta que eu tenho é que tipo de documentação eu preciso para eu conseguir o meu imóvel próprio? A gente ri assim, né, perguntando, porque fica parecendo que é uma dúvida boba, mas não é. E hoje é muito simples, né? Antigamente, só fazendo um adendo, quando eu comecei no correspondente bancário, os clientes tinham que ir, gente, presencial. Dá valor no corretor de vocês hoje, no processo de aprovação. Porque o cliente tinha que ir pessoalmente lá no escritório, levar toda a documentação original, fazer uma entrevista, a gente preenchia uma ficha de entrevista para depois a gente aprovar o crédito dele. E hoje é tudo automático. Então, ele vai mandar a foto do documento de RG ou CNH, né? Eu tô falando foto, mas se quiser visitar, a gente não tem problema. Mas ele vai mandar a foto da CNH ou RG, ou se ele tiver carteira profissional, né? OAB, CRM, são as profissões que possuem a carteirinha de identificação, ele também pode utilizar. Junto com isso, eu vou precisar de comprovar o endereço dele e comprovar a renda dele. Então, eu preciso comprovar a identidade, o endereço, estado civil e a renda. Então, comprovante de endereço de até 60 dias, comprovante de renda de até 60 dias. E, Ana, o que é o comprovante de renda? São inúmeros. Mas para o CLT, pode ser
tanto o imposto de renda quanto o olerite. Se for do Minha Casa Minha Vida, só o olerite. Os 2 últimos olerites, né? Que aí a gente vê qual vai viabilizar melhor ali a aprovação. Às vezes não tem férias, aí não dá para usar, a gente usa o outro. Por isso que o corretor pede os 2 últimos. Justamente. Então, a gente precisa desse olerite, se for CLT. A gente precisa, se for aposentado ou pensionista do INSS, eu vou precisar do extrato de benefício do INSS. Se for um servidor público federal ou estadual, o contra-cheque dele, né? Dos 2 últimos meses também, Sim. que equivale ao olerite. Se a gente fala de dá muita dúvida. Licença maternidade. Se for licença maternidade pelo INSS, tipo assim, eu sou autônoma e recolhi o carnê e tirei pelo INSS, eu vou precisar do extrato do INSS. Se a gente fala de licença maternidade que eu estou registrada, é a empresa que está me pagando para o INSS reembolsar em bonificação na guia de INSS, né? Isentar ali do pagamento. Então, como é a empresa que está pagando, mesmo a pessoa estando de licença maternidade, eu preciso do olerite. Vai estar escrito licença maternidade, mas a gente usa o olerite. Contra-cheque, olerite, autônomo, a gente usa muito o imposto de renda. Empresário, a gente usa muito o imposto de renda, porque tem lá a distribuição de lucros, né? Se a gente fala de empresário que acabou de abrir empresa, às vezes não tem imposto de renda daquele ano, ele pode utilizar o Prolabore como ferramenta, então ele emite o Prolabore ali com a renda que ele tem por mês, né? Pra gente fazer a aprovação de crédito. Em cima desse Prolabore, Anne, tipo assim, a empresa, ela tem que ter um período de abertura exata ali, tipo assim, eu sei que tem que ter no mínimo 1 mês, né? Ou tem que ser um período maior, mais longo? Não. Quando a gente fala de empresário, a gente toca muito naquele cliente de renda informal, do autônomo em si. Então, se a pessoa tem uma empresa nova, ela é praticamente um autônomo. Tá começando agora ali a empresa dela. Autônomo que eu falo para os olhos da Caixa, tá? Então, veja bem, se ele tem só 1 mês de empresa, mas já apresenta toda a documentação da empresa, tem uma movimentação bancária ali eficiente para aquilo que ele está falando que ganha, né? Consegue apresentar notas fiscais que ele já emitiu naquele primeiro mês de algum faturamento. Então, 1 mês só de Prolabore já vai ser suficiente. Eu não posso falar pelo gerente da Caixa. Então, o gerente, ele dá a última palavra. Então, quando a gente fala de empresário que apresentou 1 mês só de empresa, pode ser assim que a Caixa fale, nossa, mas só 1 mês de empresa? Vamos esperar 2, 3 meses para ele contratar. Mas, no geral, como a gente dá essa consultoria antes, a gente consegue ver o perfil do cliente, se dá para ele contratar agora, ou se possivelmente o gerente pediria 2, 3 meses. Então, é bom a gente estudar cada caso individualmente. Via de regra, o sistema vai me deixar aprovar com 30 dias de empresa. Ele tendo o Prolabore ali dos 30 dias trabalhados, a gente vai conseguir, sim, fazer a avaliação de crédito dele no sistema. E quando a pessoa não declarou imposto de renda e é autônoma, a gente está falando da renda 100% informal, aí é um leque, né, de documentos. Não tem como nem eu citar tudo aqui. Mas é tudo que você possa ter na sua vida que comprove que você tem aquela renda e aquela atividade. Tá, às vezes eu quero comprovar só a renda, eu mostro só a movimentação bancária. O gerente quer entender o que você faz da vida, né? Se você não tá vendendo drogas. Brincadeira, mas de hoje tá vindo aquele dinheiro. Falando de renda ainda, né? Como eu consigo tirar sozinha ou com meus pais, tipo, juntar as rendas? Ou, por exemplo, somente casada, emanziada? Como é que funciona isso? Fantástico. Você pode comprar com quem você quiser. Juntar a renda com a pessoa que você conheceu ali na esquina. Então, assim, você pode comprar com seu amigo, com seu irmão. Vai juntar o pai, a mãe, o irmão e a irmã e vão comprar juntos os 4. Pode também. Tem um processo que eu fiz de financiamento de escritório de aquisição de terreno e construção, que eram 5 pessoas que juntaram amigos para construir uma casa e vender depois, tipo investimento mesmo. E aí eles financiaram no nome dos 5. Os 5 não são parentes, não são irmãos, não são nada. É um investimento mesmo que eles estão fazendo. Então, resumindo, você pode comprar tendo a renda, você pode comprar com quem você quiser. Agora, uma dúvida em cima dessa pergunta da Ismarie é tipo assim, e se a pessoa que está juntando a renda já tiver um imóvel no nome? Sim. Então, quando a gente fala de pessoa que já tem um imóvel no nome, ela já não é uma pessoa do mercado econômico. Ela é uma pessoa do médio e alto padrão. Então, a gente vai levar ela para a modalidade SBPE,
que a sigla significa Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Mas, basicamente, é uma linha de financiamento que não é o Minha Casa Minha Vida e que todo mundo usa. Linha. E que a gente retira o dinheiro da poupança, os bancos retiram da poupança para emprestar para o cliente. Então, se ele tiver imóvel, ele pode comprar, sim, financiado, só que ele não vai comprar nos benefícios do programa Minha Casa Minha Vida. Ele vai comprar como um cliente que está adquirindo ali o crédito sem os benefícios do programa, né? Direto na linha de crédito da SBPE. Agora veio uma pergunta mais do que importante. Aproveitando a caçulinha da mesa, que é a Ismarri, um jovem hoje, né, que está fazendo faculdade, ele tem aquela bolsa, né, bolsa estudo, Sim. Não sei se esse é o nome exato. Ele consegue financiar um imóvel também ou tem que esperar, fazer um registro e tudo mais? Certo. Vamos lá, gente. Vamos falar sobre... Foi legal você citar esse ponto. Porque era considerado como renda formal todas as bolsas de estágio. Então, iniciação científica, que tem bastante aí nas universidades Sim. federais e estaduais. Bolsa de estágio remunerado, mestrado, doutorado. Tudo isso, a gente não precisava nem do imposto de renda para formalizar essa renda no sistema. A gente pegava a movimentação bancária onde comprovava que entrava a renda, a carta ou o contrato daquele estágio ou daquela bolsa e aprovava o crédito. Atualmente, a Caixa mudou o normativo. Então, essa renda não é mais considerada como uma renda formal. A única forma de eu formalizar essa renda é através da declaração da queridinha dos corretores do mercado econômico, a declaração de imposto de renda. Então, se você é bolsista, estagiário, doutorado, mestrado, né, pesquisador e tem uma bolsa para isso, você precisa declarar essa renda lá no imposto de renda, se ela estiver acima dos limites de isenção, né? Se estiver abaixo, não tem problema, não interfere. Se for uma bolsa de R$800, eu vou cadastrar como renda informal e pôr R$800 lá. Às vezes ele está compondo renda, né? Mas se for uma renda acima dos limites de isenção da declaração de imposto de renda, aí a gente vai precisar que ele declare essa renda no imposto de renda, para eu poder utilizar ela como renda formal, porque o normativo mudou. Certinho, Ana. Uma pergunta também que eu tenho, mim mesmo, caso, por exemplo, sou casado, meu parceiro, ele tá negativado, mas eu não tô. Eu consigo tirar uma casa, um apartamento mesmo assim? Gente, esse é um problema, sério. Aliás, os órgãos de proteção de crédito são um problema sério, né, do nosso mercado. Não fala não. Hoje... Às vezes a gente pega aquele documento quentinho do cliente, né, fala assim, isso aqui vai dar um crédito bom... E aí o nome tá ali com aquela restrição. Se o marido ou a esposa tiver restrição, não consegue contratar o crédito. Ponto. Porque você é casado. E uma vez que você é casado, no programa Minha Casa Minha Vida, principalmente, você é obrigado a apresentar a documentação do seu cônjuge. Se a gente fala do SBPE, aí depende do regime de bens, né? De todo jeito, ele vai apresentar a documentação do cônjuge, porque eu preciso cadastrar quem que é a esposa dele, quem que é o marido dele. Mas, vamos supor que ele é casado em separação total de bens, né? Puxando um gancho aí, essa pergunta surge muito. Separação total de bens, só se for SBPE, gente. Se for Minha Casa Minha Vida, mesmo sendo casado com separação total de bens, você vai ser obrigado a apresentar o seu marido ou a sua esposa e a renda deles. Porque o Minha Casa Minha Vida é um programa para renda familiar e moradia familiar. Então, não interessa. Tem gente que até grita em áudio. Um cliente uma vez gritou, o corretor me enviou o áudio. Porque ele é casado com separação total de bens, então ele não era obrigado a apresentar a esposa. Gente, não é a Caixa que obriga. É porque é do governo federal o programa Minha Casa Minha Vida para diminuir o déficit habitacional. Então, o governo quer ajudar famílias a saírem da situação de vulnerabilidade e ajudar as famílias a comprarem o primeiro imóvel. Por isso, é obrigado a apresentar a família, né? Ou seja, se eu sou casada, eu sou obrigada a apresentar o meu marido com a renda dele. Ana, agora... E se tiver com o nome sujo, só depois que ele... Balbal, né? Perdeu. Como Só... se diz. Não, perdeu não, né? Essa palavra é muito pesada. Só depois que Mas ele vai ter regularizar. que regularizar para conseguir. Agora, vai vir duas perguntas, quase que em uma só. É chamada a assombração para quem quer comprar apartamento. Credo, aí. Evolução de obra. Eu perco muito, assim, em questão do cliente, que ele vai para casa refletir. Aí, Certo. quando ele volta para mim, ele fala assim, Thiago, mas não dá.
eu não aceito pagar evolução de obra. Aí eu falo assim, gente, mas infelizmente a evolução de obra não é da construtora ou do construtor que você está comprando. Infelizmente ele vem do sistema Do habitacional. banco, né? Eu queria que você explicasse melhor sobre a evolução de obra para eles esclarecer essa dúvida aí. Certo. Ó, antes até de falar do juros de evolução de obra especificamente, vou dar um exemplo aqui bem figurado. Eu te empresto, Thiago, hoje, R$100.000, tá? E aí eu tô combinando com você que você vai me pagar só daqui 3 anos. Então, Certo. vou tirar 100 mil aqui do meu bolso agora, vou te dar, nem tenho, né? Ô, dó. Vou te dar e você vai me pagar daqui 36 meses, 3 anos. Sem juros, né? É justo que daqui 3 anos você me deva só R$100.000 e eu não te cobre nenhum juros por isso? Não. Mas a Caixa faz isso. Eu te empresto 150 mil hoje pela Caixa, você começa a me pagar daqui 3 anos e você continua me devendo só 150 mil. O seu saldo devedor está congelado. Mesmo que daqui 3 anos, 150 mil vale bem menos no mercado do que atualmente. Atual. Porém, o que a Caixa criou para proteger isso, gente? Porque a Caixa não é uma entidade de caridade. Algumas pessoas confundem mesmo. A Caixa é um banco, precisa lucrar. Então, se o saldo devedor do cliente que compra o imóvel na planta precisa ficar congelado, o banco precisa ter uma proteção durante esse período, uma correção mesmo daquele dinheiro que ele está emprestando para o cliente e está mantendo congelado. Então, para explicar como que o banco repassa esse dinheiro para a construtora, porque às vezes o cliente vai falar assim, uai, mas eu peguei agora e você só vai pagar a consultora quando ficar pronto, então tá tudo certo, eu só te pago quando ficar pronto. E não é assim que funciona, gente. Durante o prazo de obra, a Caixa vai liberando o recurso. Então, eu peguei emprestado 200 mil com a Caixa. Aí, o dia que eu assinei o meu contrato lá com o banco, o engenheiro lá da Caixa, habilitado, tinha medido aquela obra e falou, esse empreendimento tá com 35% de obra. Então, 35% dos meus 200 mil já vai para a construtora. A Caixa já paga a construtora. Aí, beleza, passa ali 3 meses, eu alcancei 50%, a consultora alcançou 50% de obra. Significa que 50% do dinheiro que a Caixa me emprestou, ou seja, 100 mil dos 200 mil, já está na mão da construtora. A Caixa já repassou para a construtora. Certo. E aí, dessa forma, a Caixa vai pagando a construtora por medições. Enquanto a Caixa está pagando a consultora, meu saldo devedor continua lá congelado. Então, por isso que eu vou pagando juros de evolução de obra. Eu estou pagando juros por um dinheiro que eu peguei emprestado e só vou pagar daqui 3 anos. E o juros de evolução de obra, ele é os juros do contrato que o cliente assinou, vamos supor que ele pegou uma taxa de 6% ao ano. É 6% ao ano sobre aquilo que já foi repassado do dinheiro dele para a construtora, dividido por 12. Entendeu? Então, tipo assim, é muito simples. É os juros que eu contratei no meu contrato incidindo sobre o saldo devedor que já foi repassado para a construtora. Então, por isso que começa menor e vai subindo. Eu não pago juros de evolução de obra em cima de todo o meu saldo devedor. A menos que o dia que eu assinei meu contrato já estava lá com 99% de obra, né? E aí, meu juros de evolução de obra já vai vir equiparado ao valor da minha prestação mesmo. Por quê? Porque a Caixa já passou todo o valor para a construtora. Então, é importante explicar que todo o imóvel na planta, o cliente vai pagar os juros de evolução de obra. Isso é bom para o cliente também, porque o sistema ser dessa forma é a única coisa que garante ao cliente que ele vai receber esse imóvel, mesmo se a construtora quebrar e não entregar. E essa média aí igual você falou, dos valores, né? Ele tem eu percebi que tem o início, que é tipo uma escadinha. Ele vai subindo. Conforme a obra vai crescendo. E ele tem um teto que pode chegar ou não. Tipo assim, o banco pode ir lá e falar assim, não, você vai... Agora ficou X valor de evolução de obra, ultrapassou sua parcela e tô nem aí, você vai me pagar e pronto. Vamos lá, a taxa de juros ela é fixada na contratação lá do contrato, né? Junto ao indexador. Quando a gente fala do Minha Casa Minha Vida, é juros mais TR. Não tem nenhum outro indexador no Minha Casa Minha Vida. Quando a gente fala da SBPE, tem atrelada a poupança, tem taxa fixa. Mas vamos falar ali da TR. A TR é taxa referencial. Ela andou subindo. Sim. Vocês perceberam. Percebi. Por quê? Porque a Selic estava alta.
Quando a Selic tá alta demais, a gente tem quando a Selic passa de 8,5, a gente tem uma evasão da poupança. As pessoas começam a tirar o dinheiro da poupança, porque começa a ficar rentável aplicar em tesouro direto, renda fixa, LCI, LCA, letra de crédito. Então, as pessoas tiram o dinheiro da poupança. E aí, o banco começa a ficar sem dinheiro para emprestar. E aí, para ficar atrativo manter o recurso na poupança, o governo vai lá, né, o Bacen, e sobe a TR. Por quê? Porque a poupança, ela trava quando a Selic passa de 8,5. Mas ela trava em 0,5% ao mês mais TR. Então, a TR subindo, eles conseguem pelo menos rentabilizar um pouquinho melhor ali o saldo que o pessoal deixar na poupança. Qual que é o outro recurso que é corrigido pela TR também? O FGTS, que é o recurso utilizado pro Minha Casa Minha Vida. Então, o Bacen vai lá e sobe a TR só para ajudar a poupança, mas acaba interferindo no recurso do FGTS, porque o FGTS, a Caixa paga 3% mais TR. Então, se você abrir sua conta de FGTS, se você tiver algum saldo lá, tá sendo pago todo mês 3% mais TR. Então, quando a gente fala de 3% ao ano mais TR, se a TR sobe, o recurso do FGTS, que é do Minha Casa Minha Vida, também sobe. Então, por isso que o cliente assina no Minha Casa Minha Vida, taxa de juros mais TR. Porque se o banco pega emprestado taxa mais TR, então ele tem que emprestar taxa mais TR, senão o banco quebra. Verdade. Então, assim, a TR subiu. O juros de evolução de obra não tem um teto só por conta da TR. Mas o que é o padrão normal? A gente nunca viu, assim, desde que a TR está atrelada, a poupança, as taxas de juros do financiamento do mercado econômico, a gente nunca viu, assim, a TR passar de 2%. Né? Então, eu falaria ali que a parcela do cliente, dos juros de evolução de obra, ela não tem um teto, mas ela costuma chegar no máximo até o valor da prestação dele, ou vamos falar ali, 100% do valor da parcela, no máximo 115%, 120% do valor da parcela. Muito mais que isso, a gente, historicamente falando, né? Que não. A gente nunca viu acontecer. Muita gente tem essa dúvida em questão do valor da parcela. Eles falam assim, mas é o valor que eu pago para construtor ou para o construtor ou da Caixa? Do juros de evolução de obra, ele está pagando para o banco. É juros para é juros para a instituição que emprestou o dinheiro para ele. É igual quem pega dinheiro com a agiota e combina de pagar daqui 6 meses. Direto. Já viu que ele fica pagando juros? Sim. Você já ouviu falar essa história? O fulano pegou dinheiro com a agiota e agora só tá dando conta de pagar a parcela dos juros. Já ouviu isso? Verdade. Ele deixa de pagar o dinheiro, mas pelo menos os juros ele tá pagando. Então é isso. Você não tá pagando a Caixa enquanto seu apartamento não ficar pronto e seu saldo devedor tá congelado. Mas os juros de evolução de obra você tá pagando sobre aquilo que a Caixa já passou para a construtora. E só para finalizar aquilo que eu tinha falado da construtora quebrar, que isso garante a entrega, é porque a Caixa, vamos supor, a obra chegou em 55%. Então, a Caixa já passou 55% dos meus 200 mil para a construtora Arco-Íris. Aí, a construtora Arco-Íris quebrou, faliu, todo mundo sumiu, foi embora e o prédio ficou lá com 55% de obra. Por que a Caixa termina a obra e garante a entrega para o cliente? Porque a Caixa só tinha passado 55% do dinheiro. Então, ela vai lá, encontra outra construtora, aí a construtora Carrossel. Carrossel, você termina a obra que a Arco-Íris abandonou? Aí a Carrossel fala, termino. Aqui na cidade a gente já teve algumas consultoras que terminaram, né? Sim. Então, a consultora Carrossel fala assim, termino. A Caixa fala, ótimo, tá em 55%. Apresenta ali, né, as medições e a gente vai te repassando o valor. Então, aí, a Caixa, como protegeu o seu dinheiro, como ela não pegou lá seus 200 mil e jogou na mão do Arco-Íris, ela consegue passar o restante do dinheiro para outra construtora e, dessa forma, terminar e concluir a entrega do imóvel. Então, gente, comprar imóvel na planta pela Caixa Econômica Federal, no Minha Casa Minha Vida e no SBPE, enfim, é muito seguro. Porque se você assinar com a Caixa, acabou, você está protegido. O seu dinheiro está protegido ali, a Caixa está repassando mensalmente para a consultora. Se a consultora sumir, outra construtora vai assumir a obra e a Caixa vai pagar essa construtora para você. Você não vai ter que pagar essa construtora que assumir. Uma dúvida em alguns clientes, você vai fazer a pergunta agora, né? Porque tá cheio de perguntas para você, tá, Ana? Muita pergunta mesmo. Por exemplo, uma dúvida entre muitos clientes, quando você passa da construtora X para a construtora Z, aumenta o prazo de entrega ou é estipulado aquele prazo de entrega pela Caixa Econômica Federal quando assina o contrato?
Vamos lá, isso é polêmico. Porque às vezes, quando a construtora desiste do empreendimento, né? Vai lá e abre recuperação judicial, abre decreto falência, fala que não vai terminar, ele já tá atrasado, né? Então, tipo assim, nunca é tipo assim, estou em dia com a minha obra, ligo na caixa e falo, olha, eu não vou terminar, já arruma alguém aí rápido para não atrasarmos. Então, normalmente, já tá um pouco atrasado. Sim. Então, o que a caixa vai fazer? O máximo que ela conseguir para buscar uma outra incorporadora e honrar com o prazo do contrato, que são 24 meses após a assinatura do cliente com a caixa. Então, às vezes, a consultora realmente te vendeu aquele imóvel e falou assim, vou te entregar em 8 meses. Beleza, realmente vai entregar. Às vezes a obra está super evoluída lá. Mas vamos supor num cenário de que ela não entregou em 8 meses, a Caixa tem até 24 meses dentro daquele... Não é que ela ali. tem, né, gente? Porque se ela tá buscando a consultora, nem era responsabilidade dela entregar, né? Mas ela vai honrar com compromisso. Mas vamos falar ali que normalmente o prazo vai ser regido até 24 meses após a sua assinatura com a Caixa. Perfeito, Ana. Certinho. E uma pergunta também que muita gente tem dúvida, muita gente fica quebrando a cabeça, que nem sabe o significado. Ana, o que é amortização? Legal. Gente, a amortização é basicamente pagar o seu saldo devedor. Diminuir o seu saldo devedor através de quê? Dinheiro, pagando. Então, quando a gente fala de pagamento das prestações do imóvel, pouco vai ser amortizado da parcela. Né? Por isso que a gente fica 30 anos pagando, né? Se tudo da parcela fosse amortizar o meu saldo devedor, eu ia quitar, sei lá, em 10, 15 anos. Então, quando a gente fala da nossa parcela, ela é composta por seguros obrigatórios, que é o MIP e o DFI, é composta pela taxa pelos juros incidido, né, sobre o contrato, e, por último, a amortização. Por último, e não menos importante, a amortização. Então, a parcela ela é composta por esses valores. Quando eu pego, sei lá, R$100 do meu bolso, vou falar da Caixa, tá? Entro Sim. no aplicativo Habitação Caixa e gero um boleto aqui para eu amortizar esses R$100, eu tô amortizando direto no meu saldo devedor R$100. Eu não tô pagando juros sobre esses R$100, eu não tô pagando taxa sobre esses R$100. Então, quando a gente fala de amortizar o saldo devedor, né, mais rápido, é isso, é você pegar um valor que você tem e ir lá e antecipar do seu saldo devedor. Você não antecipa parcelas, você não antecipa prazo, porque lá tem a opção, né? Amortizar no prazo ou amortizar no saldo devedor. Mas o saldo devedor vai estar lá na sua tela, que é 90 mil. Independente se você escolher que quer reduzir prazo ou reduzir valor de parcela, né? Certo. Independente disso, o resultado vai ser o mesmo, que é diminuir R$100 do seu saldo devedor. De 90 mil, você vai passar a dever 80 mil, 990. E o que... 900 mil. E o que seria mais... 199,900, enfim. E o que seria mais interessante para um cliente, assim, ele reduzir o saldo devedor total ou de trás para frente? Então, hoje não existe mais o de trás para frente porque não emite boleto. Mas você fala assim, antecipar prestações, né? Próximas parcelas. Então, tudo depende do caso. Por exemplo, eu quero reduzir... Eu sou a Ana e eu tô confortável com o valor da minha prestação hoje. Sei lá, minha prestação é R$1.000 e eu sou confortável. Eu consigo todo mês pagar R$1.000, não me aperta. Então, sempre que eu for amortizar, eu vou escolher diminuir o prazo. Porque se eu posso pagar R$1.000 todo mês, não me incomoda o valor de R$1.000. Então, eu vou reduzir o prazo do financiamento. Então, sei lá, quando eu jogar lá que eu vou antecipar R$500, a gente vai ver que eu tô falando de 7, 8 parcelas a menos que eu tô reduzindo, por exemplo. Sim. Sendo que uma parcela de R$500 não reduz 7, 8 meses do financiamento. Agora, eu não estou confortável com minha parcela de R$1.000. A minha intenção é reduzir essa parcela de R$1.000 para que ela chegue no valor de R$300. Então, eu vou escolher amortizar na parcela, ou seja, na prestação. Ao invés de antecipar a parcela, eu vou amortizar no prazo. Ao invés de antecipar a parcela, eu vou amortizar no saldo. Então, quando eu escolher essa opção do saldo, minhas parcelas vão ficar as mesmas, vão continuar sendo, sei lá, 300 parcelas restantes, porém, a minha prestação vai reduzir. Então, se o meu objetivo é pagar uma prestação mais barata, eu vou amortizar no saldo. Se o meu objetivo é pagar mais rápido o meu financiamento, terminar mais rápido de pagar, eu vou escolher amortizar nas prestações, antecipar parcelas. Show. Depende do perfil do cliente.
Certinho. Uma das perguntas queridinhas também, que o Thiago já vai saber, é sobre o famoso subsídio. Como que funciona isso, Esse é gente bom, do né? céu? Nossa, esse aí... Esse é o pioneiro, né? O campeão das perguntas. Gente, o subsídio, ele é dentro do programa Minha Casa Minha Vida, né? Para auxiliar as famílias a adquirirem o imóvel. Então, ele é muito comum, né? O cliente que é aprovado, às vezes ganha ali 2 mil de subsídio, por conta da renda dele, que é maior. E aí, ele te manda o áudio falando assim, sou, como um bom mineiro. Minha prima comprou um apartamento mês passado, ganhou 25 mil. Por que eu ganhei só 2? Então, gente, o subsídio, ele é de acordo com a renda. A curva do subsídio, ele vai acompanhar a renda do comprador, não é a idade. Não é se você é bonito ou feio. Não é uma fila de escolha que o governo fala, hoje eu quero dar 55 mil para esse e 10 para essa. Não, é de acordo com a renda familiar. Quem mais precisa, mais vai ganhar. Então, é a renda mais o fator social, que é o dependente financeiro ou o dependente menor de idade, que é o filho. Então, quando a gente fala do subsídio total hoje, ele só contempla a pessoa que tem o dependente, que é quem mais precisa. Quem não tem o dependente, ele vai ganhar 30% daquele subsídio se comparado à cota de 100% de quem tem o dependente. Então, quanto menos você ganhar de renda, você vai ganhar mais subsídio. Quanto mais você ganhar de renda, menos subsídio. Se você ganhar acima de 4.400, você até entra no programa Minha Casa Minha Vida, porque renda até 8 mil entra. Mas você não ganha subsídio. Porque o subsídio é para quem ganha renda familiar até R$ 4.400. Perfeito, Ana. Você tocou num ponto muito interessante, que é a palavra dependente. Eu vi que o governo também, né, o sistema habitacional mudou essa política. As regras, né? Mudou as regras. O que seria hoje um dependente, além de filho, ideal para ajudar uma pessoa que está comprando o imóvel? Então, gente, o dependente ideal é aquele que realmente é seu dependente. Então, assim, não é bom a gente já começar Grau explicando. De parentesco. O que é aí que mudou recentemente, né? Porque antigamente vamos falar de quem são os dependentes. Certo. É o cônjuge que não tem renda, né, que é casado ou vive em união estável e tem a escritura pública de união estável e não tem renda. Esses são os únicos 2 dependentes que entram como participante. Mesmo não tendo renda, vai assinar o contrato. Então, já tirando uma dúvida, os demais dependentes não são citados no contrato, não são mencionados. Quem são os outros dependentes? Filho, menor de idade, né? Se completou 18 anos, não é dependente mais nessa regra de filho. Mesmo se ela fazer uma faculdade, algo do tipo? Mesmo se fizer faculdade, que antigamente, né, até 2019, 18 ou 19, era até 21 anos, né? Então, até 21 anos era dependente. Completou 21 anos até 24, se fizesse uma faculdade e não tivesse renda, também era dependente, então era mais tranquilo. Agora não, filho é só até 18 anos, pronto e acabou. Aí como que a gente vai colocar esse filho se ele tem mais de 18 anos e depende dos pais? Ele entra naquela regra que você acabou de perguntar do grau de parentesco, que foi o que teve o impacto agora da mudança no normativo, porque o parente é até 3º grau. Então, a contagem de grau, igual no direito, né? Vai para os parentes ascendentes. Então, eu vou para minha mãe. A minha mãe teve a minha irmã. Então, minha irmã é minha parente de 2º grau. A minha irmã teve meu sobrinho. Meu sobrinho é meu parente de 3º grau. Ou então, eu vou para minha mãe, que é minha parente de 1º grau. A minha mãe é filha da minha avó, que é minha parente de 2º grau. E a minha avó é mãe da minha tia, que é minha parente de 3º grau. A minha tia teve um filho, que é meu primo, que é meu parente de 4º grau. Então, primo não entra. Então, tios, sobrinhos, vós, bisavós, mães, irmãos, todos esses vão entrar na regra de dependente do fator social de parente de 3º grau. O que ele precisa para entrar? Ser dependente financeiro dessa pessoa que está comprando, morar com essa pessoa, né? Depender financeiramente dela, ou seja, não ter nenhum tipo de renda. E, além disso, ele vai ter que apresentar os documentos que comprovem, né, essa realidade da vida dele. Que é o quê?
carteira de trabalho sem ter registro, ele não pode estar declarando imposto de renda, ele não pode ser aposentado, então ele vai apresentar o CNIS do INSS lá pra gente ver se ele não tem nenhuma renda atrelada ao INSS, né? E, além de tudo isso, ele vai ter que apresentar o comprovante de endereço, que foi o que mudou a regra recente, né? Que antigamente Sim. ele apresentava só o comprovante de endereço atual até 30 dias. Agora, esse dependente que é parente até 3º grau, ele apresenta o comprovante de endereço atual e o de 2 anos atrás, que é de 24 meses atrás, para provar que é dependente há 2 anos. Isso foi muito polêmico, gente, mas só para esclarecer, isso mudou. A gente não tem o porquê de ter mudado. A gente tem, assim, fontes minha cabeça. Eu acho que mudou, porque realmente, de 10 contratos que se rodava na Caixa, 8, 9 era de uma pessoa que ganhava ali 2 mil e poucos reais e sustentava um primo, sustentava um tio, sustentava um pai, sustentava uma mãe, sustentava um irmão. Então, o que eu sinto que a Caixa quis fazer foi dificultar mesmo, para poder entender quem realmente tem esse dependente. Tipo assim, eu vou ajudar você, mas se você sustenta ele já há 2 anos. Né? Se essa pessoa não mora 2 anos com você, então ela não é seu dependente, é só provisória essa situação. Às vezes ela tá só morando com você porque perdeu o emprego, mas daqui a um mês ela arruma emprego e ela já deixa de depender de você. Então eu quero te ajudar se você realmente está sustentando esse parente seu, se você realmente, sua mãe realmente depende de você, vai morar com você, sempre morou com você, então eu vou te ajudar. Então, isso é fonte da minha cabeça, gente, ninguém falou isso, mas eu acho que foi por conta disso, foi porque eles viram o volume que tava de contratação de contratos com dependente, então eles quiseram dar uma filtrada maior, sabe, nesses proponentes aí, com esses dependentes. Certinho, Ana. Uma pergunta, qual que é a idade máxima que a pessoa consegue estar financiando um imóvel? Então, a idade máxima é 70 anos. Por quê? Porque eu tenho que terminar de pagar o meu financiamento com, no máximo, 80 anos e 6 meses. E quando a gente fala de prazo de financiamento de contratação, o prazo mínimo para contratar é 10 anos. Eu tô falando da Caixa, não sei como tá nas outras instituições, mas até onde eu tinha pesquisado, segue a mesma. Mas o que acontece? Se a gente fala de um imóvel na planta e a pessoa tem 70 anos, o imóvel só fica pronto daqui 3 anos, aí ela não contrata. Então, se a gente fala de um imóvel que vai ficar pronto daqui 3 anos, a idade máxima ele tem que ter 67 no dia da assinatura. Sim. Porque quando ficar pronto, ele vai ter 70 e aí a gente vai conseguir fazer esse financiamento para ele. Ana, eu tenho uma outra pergunta que eu não vou fazer aqui agora. Eu vou fazer ao contrário. Você que está querendo fazer aquisição e construção, eu vou ter que convidar a Ana Menezes novamente para esclarecer essa dúvida. Porque é mais de horas de podcast para ela falar tudo para você sobre aquisição e construção. Basta você chamar a gente no direct, que a Ana vai estar fazendo algumas respostas também, tá? Que a gente vai estar levando até você, Ana, para você já esclarecendo. Sim, claro. E você também já segue a Informa Coletiva, começa a seguir a prova, tá? Pessoal da prova, expert, responde vocês no momento exato ali, para esclarecer as dúvidas de vocês. E se você pegar, seguiu a Informa, seguiu a prova, você vai ganhar um brinde aí, tá? Basta mandar mensagem pra gente. Eu sigo um, sigo o outro. Manda mensagem, a gente vai presentear você com um brinde aí. Entre coletiva, que é a Informa, né? E a prova. Combinado, Ana? Agora você me pegou no ao vivo, né? Mas combinado, né? Se for um cliente novo, um seguidor novo... Tem que ser um seguidor novo. Beleza. Se tiver vindo através do podcast do Informa Coletiva, eu vou dar um brinde junto com o Thiago, então. Fechou. Tem minha palavra. Eu queria que você falasse, Ana, pra gente encerrar a nossa edição, qual que é a finalidade, quais são os produtos que vocês trabalham além da habitação? Gente, vamos lá. Na Caixa Econômica Federal, quando a gente fala de correspondente, a gente é um braço da agência. Então, a gente faz praticamente todos os produtos que um banco pode te ofertar. Capitalização, consórcio, empréstimo consignado, para aposentado, pensionista e servidor público. Show. Financiamento de obra, empréstimo com imóvel em garantia, né? Que é a antiga hipoteca, que na Caixa chama o Real Caixa Fácil. Então, a gente tem um leque aí de opções de produto, conta corrente, abertura de conta corrente, abertura de conta poupança, cartão de crédito. Tudo isso a gente faz lá na prova. Nosso escritório fica ali próximo ao INSS, na rua Bernardo Guimarães, 401, terceiro andar,
Podem passar lá também só pra tomar um café e conhecer, não tem problema, super bem-vindo. O mineiro gosta de tomar um café e bater um papo. Gente, e se é vocês quiserem pão de queijo, tá? Pode ir lá na prova. Eu sou mineiro, eu falo, eu vou lá de vez em quando. Aí eu sempre ataco a cozinha deles lá. Eu já chego na cozinha e vou direto, tá? Pra cozinha. Pessoal, é isso aí. Estamos chegando ao fim da nossa segunda edição do Informa Coletiva, o seu portal de informação habitacional, porque hoje nós tivemos um conteúdo muito enriquecedor com a Ana Menezes. Ana, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, gente, o convite. Eu fiquei muito nervosa quando o Thiago me convidou. Então, abri essa exceção de estar aqui por ele, porque eu falei pra ele que eu me tremo quando eu vejo os outros me filmando, câmera. Mas eu gostei demais de estar aqui hoje com vocês, tá? Agradeço muito o convite, a parceria de sempre. Foi um prazer estar aqui. E pra gente encerrar esse bate-papo, eu queria que você falasse o que você achou, né, da ideia do nosso conteúdo, do Informa Coletiva, portal de informação habitacional. Gente, eu acho que toda informação, ela é importante, né? Quando a gente fala de trabalhar, daquilo que a gente for fazer, então, igual o corretor de imóveis, o cliente, a imobiliária, a gente tem uma imobiliária em Uberlândia que está pensando em trazer conteúdo para os clientes, informar os clientes, não só vender o imóvel, né? Mas trazer conhecimento, conteúdo de qualidade, tirar dúvidas que às vezes parecem bobas, mas não são, né? Porque são dúvidas reais que a gente vê aí no mercado. Então, queria falar que vocês estão de parabéns. Achei muito legal a iniciativa, muito corajosa, né? Porque muita gente quer, às vezes, poucos têm a coragem que vocês tiveram de investir nesse projeto, né? Então, eu espero que seja de muito sucesso aí, que vocês tenham um retorno muito positivo. Isso é bom. E parabéns pela iniciativa, gostei demais. Obrigado. E a próxima, eu quero você e o Gustavo. Sim, porque senhor. O Gustavo, ele é caladão, mas quando precisa falar, ele fala, viu? Fala, com certeza. Gente, é isso aí. Estamos chegando ao fim do nosso Informa Coletiva, nossa segunda edição. Se você gostou, comente aí, fala com a gente. Manda um link aí pra gente aí, ó, pra gente curtir vocês também, tá? Se vocês quiserem tirar dúvidas presenciais, nós estamos na Coronel Antônio Alves, 558, no centro de Uberlândia, tá? Bem próximo à Caixa Econômica Federal. E estamos chegando o grande momento, Ismael. Certinho, pessoal. Só dar uma rapidinha pra vocês. Não esquece de curtir o nosso vídeo, ativar o sininho, seguir a gente no Instagram. Vai compartilhando, porque informação nunca é demais, não é mesmo, Ana? Isso mesmo. Ana, eu vou encerrar com um simples abraço, tá? Queria mandar um abraço para a Bianca, porque a Bianca, ela já mandou: Thiago, você convidou a Ana, mas não me convidou. Eu falei assim, vai, chama ela, vai com ela e tal. Ela simplesmente falou assim, ó, se você não falar pelo menos meu nome, eu vou ficar com raiva. Eu falei assim, não, então, Bianca, forte abraço, tá? E também para toda a sua equipe, como o Marcos, a Laura, a Tainara, a Laisla, o Eslane, eu já esqueci a Tatiane, a Júlia, o Galera, Gerson. Forte abraço para todos vocês que faz parte do time da Prova Correspondente Bancário, tá? Vocês estão de parabéns pelo trabalho e estamos chegando ao nosso final hoje. Nosso sorteio, nossa premiação, quinhentinho no Pix. Isso é pouco? Não é, né? Dá pra fazer sua Páscoa aí bem recheada. Então, pessoal, a gente fica por aqui e vai lá na nossa live, vai lá ver quem ganhou, porque estamos todo mundo ansioso. Pessoal, até mais. Forte abraço. Convido vocês para a nossa terceira edição do Informa Coletivo, seu portal de informação. Quer saber mais? Clique no link, tá? Só chamar na bio aí que a gente vai esclarecer todas as dúvidas. Valeu!